8% de inflação com emprego do que 5% de inflação com desemprego. Então, Laura, querido, olha, eu acho que nós estamos vivendo um problema no Brasil crônico. Congresso desmoralizado, Poder Judiciário amedrontado, covardado. Sabe? Eu não vou dizer ela covardado, porque ele sabe disso não escuta. É só amedrontado. A classe política vale quase nada, o Congresso desmoralizado, a Suprema Corte, sabe, com problemas, o Superior Tribunal de Justiça com problemas, o Ministério Público então virou, sabe, um bando de ungidos que vão salvar a humanidade. Porque aqueles aqueles jovens bem intencionados, bem informados, falam de bobagem muito grande para o cidadão ter a petulância de dizer: o Lula é chefe de uma organização criminosa que é o PT. Eu não tenho pau, mas eu tenho convicção, mas é um absurdo. O outro fala com uma palestra minha agora em um delegado, sabe, que rendeu 21 milhões de um sobrinho meu, e que o que eu ganhei foi um plano de saúde com meu irmão Frechico. Aí, é uma coisa, o que eu posso fazer, Eni, como cidadão? Eu já abri processo contra o delegado, já abri contra o Moro, estou abrindo agora contra o Delanhol, e vou abrir contra todos pedindo, sabe, como é que fala o processo? Bom, minha gente, deixa eu tocar o barquinho aqui com os fatos que estão predominando na mídia. Um fato desta manhã, a prisão de Wesley Batista, irmão de Joesley Batista. Os dois são os controladores absolutos do grupo JEF, que tem entre as suas muitas empresas, a joia da coroa é a JBS. O Wesley Batista foi preso esta manhã pela Polícia Federal em São Paulo, completando assim a prisão da alta cúpula desta que é uma das maiores corporações empresariais do Brasil, responsável pela exportação ou pela maior cota de exportação de proteína animal do mundo. É uma corporação gigantesca da qual dependem milhares e milhares e milhares de trabalhadores, de produtores pecuários, produtores rurais de ração e tudo mais, e tem se insistido muito na necessidade de que os demais sócios desse grande conglomerado, entre os quais estão bancos públicos, fundos de pensão de empresas estatais e tudo mais, se concentrem na necessidade de preservar aquilo que a empresa representa no mercado, os empregos que ela garante, os impostos que ela recolhe, as exportações que ela realiza, salvar o seu expertise empresarial, a sua expertise empresarial, independentemente das punições tão severas quanto necessárias que devam ser aplicadas aos seus controladores e executivos que vierem a ser condenados, julgados e condenados pelos crimes que lhes são atribuídos. Uma coisa é a gente punir os crimes, punir os criminosos, outra coisa é a gente matar as empresas. O Brasil precisa que essas grandes empresas, que essas grandes empreiteiras que desenvolveram, repito, qualidades, expertise mundial, nossas empreiteiras conquistaram obras em muitos países do mundo e em boa parte deles não foi à base da propina. São empresas que estão trabalhando em obras nos Estados Unidos, na Europa, enfim, e que têm condições de continuar disputando o mercado internacional. A JBS é uma gigantesca exportadora de proteína animal, a maior do mundo, e como outras empresas que se envolveram na corrupção brasileira, patrocinaram essa corrupção, mancomunaram-se com a classe política, essas empresas precisam continuar sobrevivendo. É preciso fazer como os americanos fazem na aplicação de suas próprias punições por corrupção.
Eles castigam os executivos, castigam os empresários, castigam eventualmente os políticos envolvidos com penas gigantescas, multas gigantescas. As empresas também pagam multas gigantescas, mas não há o foco de destruir as empresas, que é um péssimo negócio para o país e um péssimo negócio para a economia que depende delas, para os empregos que delas dependem. Portanto, está aí a prisão de Wesley Batista esta manhã em São Paulo pela Polícia Federal, no mesmo conjunto de investigações que já puseram na cadeia o seu irmão Joesley e o executivo Ricardo Saldi, da mesma JIF. Vamos ver os desdobramentos hoje dessa ação. Daqui a pouco a polícia vai divulgar os fundamentos da prisão, muito provavelmente. Não sei, Barão, se já anunciaram aí se vão fazer alguma entrevista coletiva ou divulgar alguma nota oficial. Ainda não, Boixá, mas a informação é que ele foi preso, a ordem expedida pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, pelo uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro, aquele período da divulgação da delação premiada, né? Então esse seria o motivo. Bom, tirando o fato dessa prisão de hoje de manhã, que é a notícia do momento, restam os fatos de ontem que ocupam as manchetes de hoje em todos os jornais e foram ontem destaque nos telejornais, todos os telejornais do Brasil. Aliás, ontem, ô Barão, eu, dentre os muitos erros que cometo cotidianamente na apresentação do Jornal da Band, cometi um ontem, quando estava lendo uma notícia sobre a prisão do Joesley Batista e, por engano, falei Wesley. Acabei antecipando. Premonitório. Foi premonitório, um erro premonitório. Mas, enfim, fecha esse parênteses. Vamos voltar aqui para a vaca fria do que está nas manchetes. E o que está nas manchetes hoje, minha gente, basicamente, é a ofensiva aí da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal sobre o presidente Temer. Em poucas horas, a Polícia Federal soltou um relatório soltou um relatório acusando o presidente Temer de ser o chefe de uma organização criminosa dentro do PMDB, e o Supremo Tribunal Federal, numa outra ação, abriu uma nova investigação contra Temer. O presidente Temer reagiu numa nota oficial ontem, dizendo que facínoras estão roubando a verdade no Brasil, indicando que todas as denúncias contra ele e todos os horrores que circulam em torno dessas denúncias e das figuras que circulam em torno dessas denúncias, não só no seu núcleo político, mas em outros grupos políticos aliados a ele e até entre as oposições, entre os oposicionistas, seriam vítimas de facínoras que estão roubando a verdade do país através de delações sem provas, através de acusações sem fundamento e tudo mais. A nota do presidente foi uma reação que muitos entendem como sendo assim o tom que os seus aliados e ele próprio perseguirão diante da denúncia que está prestes a ser apresentada, a nova denúncia pelo Rodrigo Janot contra o presidente da República, dependendo desta denúncia para prosperar de autorização na Câmara dos Deputados, algo que é improvável, segundo a avaliação de quem acompanha o noticiário político em Brasília. A Câmara deverá vetar também a tramitação dessa denúncia nova que Janot está prestes a apresentar no ocaso de sua gestão na Procuradoria-Geral da República. Mas eu quero me fixar um pouco na nota do presidente Temer ontem, para raciocinar com vocês e até talvez, quem sabe, induzi-lo a algum tipo de reflexão a respeito, quando ele diz que o que nós estamos assistindo aí é o resultado de uma manobra de facínoras que roubam a verdade do país. Então, temos uma verdade que está sendo roubada e, segundo o presidente da República, na sua nota, esta verdade é aquela que o colocaria no campo da inocência diante das acusações e das suspeitas que pairam sobre ele e sobre os seus aliados mais próximos. Se é verdade a verdade que Temer está defendendo, qual seja a de que são mentirosos aqueles que acusam os políticos de uma maneira geral desses atos de corrupção que têm vindo à tona, especialmente depois do advento da Lava Jato, nós estaríamos diante de um Brasil que parece não se encaixar na percepção e na constatação cotidiana de seus cidadãos. Vejamos, esqueçamos um pouco do Temer e de sua ofensiva ontem contra as denúncias.
Como reage Aécio Neves à mala de dinheiro e às outras acusações, que são muitas, de que está e esteve envolvido em corrupção? Ele diz que foi ludibriado, foi vítima de um ardil montado por Joesley Batista numa operação em que, na verdade, ele queria vender o apartamento da mãe, e aí vem mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá. Então, Aécio não diz que facínoras estão roubando a verdade, mas diz que foi ludibriado. O que diz Eduardo Cunha, que está preso também sob acusação de pesada corrupção, que jamais teve dinheiro criminoso depositado no exterior, que jamais se envolveu em nenhuma corrupção e etc e tal. O que diz Renan Calheiros sobre as muitas denúncias também mostrando seu envolvimento ou indicando seu envolvimento com corrupção pesada? Diz que é tudo absurdo, que é tudo armação, que é tudo invenção. O que diz Romero Jucá, na mesmíssima condição? Que tudo é fetiche, que na verdade o que o Rodrigo Janot e os procuradores da República têm contra ele é uma certa atração sexual por seu bigode, coisa que o valha. O que diz Gedel Vieira Lima sobre os 50 e tantos milhões de reais encontrados em espécie num apartamento lotado de suas digitais em Salvador, que está sendo, segundo seu advogado, vítima de calúnias que lhe são imputadas, etc. e tal. E Lula, no outro extremo do espectro político, que vai ser hoje ouvido por Sérgio Moro no Paraná. O que ele diz sobre as incontáveis denúncias, indícios, evidências, delações, etc., de que também comandou um pesado esquema criminoso no Brasil? Diz que está sendo alvo de uma perseguição política que visa destruir o projeto social do PT e as possibilidades dele voltar à presidência da República. O que diz João Vacari Neto, seu ex-tesoureiro, braço direito, operador das malas do PT? Ele diz que é um preso político. O que dizem 100% dos políticos brasileiros e dos agentes públicos brasileiros e dos partidos brasileiros que estão sendo sistematicamente apontados por delatores, por empresas, por operadores, por bancos no exterior, como figuras associadas a um trânsito bilionário de dinheiro não explicado. Todos, rigorosamente todos, 100%, dizem que são inocentes. E para voltar ao presidente Temer, todos endossariam a nota de Temer ontem, diz que estão sendo alvo de facínoras que roubam a verdade. Então, segundo o presidente Temer, que unifica esse discurso de defesa dos políticos nesta frase, facínoras estão roubando a verdade para nos acusar. Segundo o presidente Temer, há um grande campo de criminosos construindo mentiras para implicar em seus crimes políticos que são inocentes, de acordo com esse discurso. Se assim é verdade, se todos os políticos, se tem aqui apenas um pequeno grupo deles, hein? São centenas, talvez milhares deles, governadores, senadores, ministros, deputados, vereadores, bota aí a classe política, os partidos e grandes grupos de agentes públicos, figuras estáveis do Estado brasileiro, bota todos eles no mesmo bolo, dizendo a mesma coisa. Nós somos alvos de facínoras que estão roubando a verdade do país. Acreditemos nisso. Ok, vamos acreditar nisso. Nessa presunção, e não mais, aliás, mais do que uma presunção, uma afirmação categórica de que são todos inocentes. Onde colocamos o Brasil que conhecemos? Se isto é uma verdade, da nota do Temer ao discurso do Lula, das ironias do Jucá, a reação indignada do Gedel Vieira Lima, a inocência de Aécio Neves, até a também indignação de Eduardo Cunha, e Sérgio Cabral dizendo que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que passou pela mão dele, as delações de empresários, de empresas, de intermediários, de lobistas, de operadores, dizendo que Cabral comandou uma enorme quadrilha, recebia dinheiro em mala, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Pergunta ao Cabral o que ele diz. Isso é dinheiro de caixa 2, minha gente. Eu não cometi crime nenhum. Eu sou inocente.
tem facínora roubando a verdade. Todos dirão que há facínora roubando a verdade do Brasil. E dizem isso na tentativa e talvez até na sincera convicção de que são inocentes. Dando-lhes crédito, assinando embaixo o que todos dizem, que são inocentes, probos e puros, onde nós encaixamos o Brasil que conhecemos. Porque o Brasil que conhecemos é o Brasil onde falta dinheiro para a saúde pública, para a educação, para o asfalto, para o saneamento, para a habitação, para a preservação ambiental, para a segurança. Vivemos uma carnificina na área da segurança em várias capitais brasileiras. Esse dinheiro, sabemos nós, foi pago por nós na forma de impostos. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Será que, de fato, nós brasileiros, aí no nosso dia a dia, não encontramos a corrupção a cada minuto? O Deltan Dallagnol, procurador lá da Lava Jato, uma vez fez uma palestra e disse o seguinte: a corrupção se disfarça de várias formas. Ela está disfarçada de buraco nas rodovias que provocam acidentes. Está disfarçada da falta de escola que entrega precocemente ao desvio, à sedução pelo crime, milhares de crianças e jovens no Brasil. Está disfarçada da falta de remédio na rede pública de saúde, matando outros milhares de pacientes no Brasil inteiro. Está disfarçada na falta de assistência social, na falta de habitação. A corrupção se disfarça de muitas coisas. Não só de mala de dinheiro que circula para lá e para cá, de forma explícita e escandalosa. Não, ela está aí com as suas várias roupas e nós sabemos que ela existe porque somos as maiores vítimas dela. Então, se todos os políticos estão sendo sinceros, estão falando o que de fato acontece, quando dizem que há facínoras roubando a verdade, e a verdade é de que eles são sérios, probos, e que suas organizações partidárias são sérias e probas, onde enfiamos o fato que vivemos todos os dias, na nossa pele, na nossa carne, na nossa família, de que a corrupção nos submete a esses suplícios permanentes há décadas, há séculos? Seríamos o país onde não há corrupção, já que 100% da classe política, uma vez flagrada por essas investigações, se diz vítima de mentira? E notem, não é a classe política da direita, não é a classe política da esquerda, não é a classe política do centro, não, é a classe política por inteiro. De Jucá a Sarney, de Moreira a Eduardo Cunha, de Gedel a Renan, de Lula a Temer, todos são inocentes. Todos são puros. Todos jamais conspiraram contra a moral e contra a ética no trato do dinheiro público. Ok, onde fica o Brasil que conhecemos? Então, que tem alguém roubando a verdade, eu não tenho dúvida. Que tem alguém que é facínora nessa história, e talvez até dos dois lados, eu também não tenho dúvida. Que a corrupção é uma verdade, eu também não tenho dúvida. Agora, quem é o espertalhão que está querendo enfiar essa banana no alheio, falta descobrir. Vamos em frente, minha gente. Convidá-los a todos para que nós possamos sair daqui, quem puder aceitar o convite, porque nós aqui do governo vamos fazê-lo, e vamos todos a uma churrascaria para comer a carne brasileira. Todos a uma churrascaria para comer a carne brasileira. A carne brasileira. A carne brasileira.